O milionário em luto se surpreende com a mendiga negra batendo em sua porta. Eduardo Vasconcelos, um milionário à beira do abismo, se via cercado por luxo opulento. Uma mansão enorme, carros de luxo na garagem, quadros de mestres na parede. Mas por dentro, seu coração era um deserto. Desde que sua filha Letícia se foi em um incêndio devastador, a alegria se transformou em cinzas. E o riso se calou para sempre. Cada cômodo da casa ecoava sua dor, e as lembranças o atormentavam como fantasmas sussurrando à noite. Naquela noite, enquanto a chuva despencava lá fora, batidas firmes na porta ecoaram pelos corredores silenciosos, ressoando como trovões na tempestade. Eduardo hesitou, o peito apertado em expectativa e receio. Quem estaria à sua porta em um tempo tão sombrio? Ao abrir, encarou uma menina pequena, escura como a noite, com um olhar inquieto que lembrava tanto Letícia. Era Sofia. Senhor, por favor, me ajude! Sua voz era um sussurro que exalava medo. Ela vestia roupas gastas. Seus pés descalços estavam sujos e cheios de pequenos cortes. Eu escapei de algo horrível. Ouvi dizer que crianças estão desaparecendo. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Eduardo, intrigado e cauteloso, a convidou a entrar. À medida que ela cruzava o limiar, uma onda de esperança e desconfiança o envolveu. O calor do interior da mansão contrastava com a frieza da chuva. Mas a presença de Sofia parecia trazer uma luz que ele há muito não via. Enquanto conversavam, o brilho da lua iluminava o rosto da menina. Eduardo percebeu como cada traço dela trazia de volta memórias de Letícia. Ela era a versão jovem de sua filha. Mas o motivo da sua presença era um mistério profundo, cercado por uma aura de urgência. Sofia contou que fugira de uma instalação obscura, onde crianças eram usadas para experimentos macabros. O coração de Eduardo acelerou. Ele não podia ignorar o aperto que essas histórias traziam. E se, apenas se, sua Letícia estivesse de alguma forma ligada a isso? O ar na sala ficou carregado, e enquanto a tensão aumentava, Eduardo decidiu que precisava descobrir a verdade. Ele não podia deixar Sofia sozinha, não sem tentar protegê-la. Assim, as horas se passaram entre histórias e risos nervosos, formando um laço inesperado. Mas o peso da culpa e da incerteza o consumia. Quando Eduardo encontrou uma pista sobre Letícia, seu estômago se revirou. Ela poderia estar viva, mas a ideia de que havia uma figura sombria na sombra, ameaçando sua nova esperança, o fez tremer. Com o coração pulsando forte em seu peito, ele sabia que estava em um jogo perigoso e cada minuto contava. Com um olhar decidido, ele se preparou para tudo, mas quando se virou, viu Sofia se afastando. A porta se fechava lentamente. Aquela imagem o fez perguntar: será que ele estaria pronto para mais uma vez arriscar tudo para recuperar o que eu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Eduardo virou-se, o olhar fixo em Sofia, sentiu o coração disparar. Ela estava a apenas alguns passos da porta.
mas parecia distante, como se uma sombra envolvesse. O eco da porta se fechando era como o último batimento de um coração. Sofia, espere! Gritou, buscando a distância entre eles. Mas ela não respondeu. Em vez disso, parou, e um tremor percorreu seu corpo. O que foi? Eduardo perguntou, o pulso acelerado. E foi nesse instante que o mundo ao redor deles desmoronou. Um grito, agudo e desesperado, rompeu a tempestade. Vindo da rua, uma figura surgiu no horizonte. Um homem alto, envolto em uma capa escura, seus olhos brilhando como luzes de um farol em meio à escuridão. Ele se aproximou com passos firmes, desenhando uma linha entre o desconhecido e o perigo. "Não deixes ela sair!" ele gritou, a voz cheia de fúria e desespero. Eduardo sentiu um frio atravessar sua espinha. "Sofia, entre!" rugiu, mas a menina congelou no lugar, olhando fixamente para o homem. O batimento rápido do coração de Eduardo era quase ensurdecedor. Quem era aquele homem? O que ele queria de Sofia? Uma sensação de pavor tomou conta dele. Sofia não estava mais ali. Havia um pânico em seus olhos, algo que Eduardo nunca havia visto. E então, com um gesto firme, o homem começou a caminhar em direção a eles, os olhos fixos na menina. "Você não entende, Eduardo!" o homem exclamou, como se conhecesse cada canto da mente de Eduardo. "Ela não é quem você pensa que é." Aquilo cortou o ar. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz tremendo. "Como você sabe meu nome?" "Eu sei mais do que você imagina." O homem respondeu, agora próximo o suficiente para que Eduardo pudesse ver a tensão em seu rosto. Ele parecia uma tempestade prestes a explodir. Ela foi criada para ser uma alternativa, um experimento disfarçado de pessoa. Eduardo não podia acreditar nas palavras. Um nó se formou em sua garganta. "Sofia? Um experimento? Ela é apenas uma criança." Sua voz soou descontrolada. "Por favor, não machuque ela." "Machucar?" O homem riu, mas era um riso vazio, sem qualquer humor. "Você não sabe a verdade. Ela é a chave, Eduardo. A chave para descobrir o que aconteceu com Letícia." A menção de Letícia fez o coração de Eduardo parar. A lembrança do incêndio, a dor sufocante. Ele não queria revisitar isso. "O que você sabe sobre Letícia?" O desespero o levou a um limite perigoso. Ele se viu em um jogo que não entendeu. "Você realmente quer saber? A verdade pode doer." O homem fez uma pausa, os olhos fixos em Eduardo. Letícia estava envolvida. Ela sabia do plano. E agora que Sofia está aqui, tudo pode voltar a acontecer. O ciclo precisa ser quebrado. Eduardo sentiu a cabeça girar. O que isso significava? Ele olhou para Sofia, que agora tinha uma expressão de confusão e medo. Eduardo não via mais ela apenas como a menina que lembrava sua filha, mas como uma conexão para algo muito mais sombrio. "Vamos, Sofia! Vamos sair daqui!" Ele estendeu a mão, mas a menina estava paralisada. "Eu não posso!" ela respondeu, a voz tremendo. O homem lançou um olhar acusador a Eduardo. "Se ela sair, tudo acabará. Você vai perder outra vez." A tempestade rugia lá fora e a tensão na sala era palpável. Eduardo sabia que precisava fazer uma escolha. Enquanto as palavras giravam em sua mente como uma tempestade, uma única pergunta martelava. Qual era o preço que ele estava disposto a pagar pela verdade?
Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Ela é a chave! A tensão na sala era palpável. Ele não sabia o que fazer. O poder daquela informação o deixou atordoado. Enquanto olhava para Sofia, o desespero bateu forte como um tambor em sua cabeça. Não, isso não pode ser verdade! O que você quer de mim? Eduardo gritou, sua voz ressoando na mansão. O homem se aproximou ainda mais. O peso do momento parecia esmagá-lo. Você precisa entender, Eduardo! O que foi feito a Sofia e o que foi feito a Letícia? Tudo está ligado. Sofia estava paralisada, seus olhos arregalados. Eduardo virou-se para ela. Sofia, você é uma criança, não um experimento. Você pode nos ajudar. Mas palavras vazias. O olhar dela transparecia tanto medo que Eduardo quis quebrar a barreira que os separava. O homem continuou. Sim, Eduardo, ela pode ajudar, mas não da maneira que você pensa. Ela está ligada a algo muito maior, algo que você não consegue perceber. O coração de Eduardo afundou. Um nó em sua garganta crescia, sufocando-o. Você está mentindo. Ela é apenas uma garotinha. A raiva se misturava à dor. A chuva lá fora intensificava, as gotas batendo firmemente nas janelas, como se o tempo pedisse para parar o relógio. Você não está entendendo a gravidade da situação, o homem gritou. A organização que levou sua filha também busca Sofia. Uma linha de sangue, Eduardo, a linhagem deles. O ar na sala ficou denso e pesado. Eduardo se sentiu girar, como se estivesse prestes a desmaiar. Ele olhou para Sofia, que tremia. O que você está dizendo? Que Sofia é? Ele não conseguiu terminar a frase. O horror se fazia presente, envolvente. Então, como se o universo tivesse escolhido aquele momento para mudar tudo, uma explosão de luz atravessou a sala. O barulho foi ensurdecedor. Eduardo e Sofia se agacharam instintivamente, e quando a luz finalmente se dissipou, um novo personagem apareceu. Uma mulher, com uma aura quase mágica, envolta em um manto brilhante. Com um gesto suave, ela afastou a escuridão. Você está em perigo, Sofia. Sua voz era firme, mas suave, como a luz da manhã após uma tempestade. Eduardo ficou paralisado. Quem era aquela mulher? O que você quer? Perguntou, a voz embargada pela confusão. Eu sou a guardiã. E você, menino, deve saber que a verdade sobre Letícia não é o que você imagina. Sofia é a salvadora, mas a verdade pode custar caro. O queixo de Eduardo caiu. A mulher se virou para Sofia. Acreditamos que você possui a essência, algo que pode liberar aquele que tomou tudo de você, mas está em você decidir. Eduardo sentiu o mundo desmoronar outra vez. Não, não pode ser. Sofia, você... Ele não conseguia articular sentimentos. O que estava acontecendo? A verdade parecia escapar de suas mãos como areia. Mas a expressão de Sofia era diferente. A ficha parecia ter caído. A essência. Ela disse quase para si mesma. Eu sinto algo dentro de mim. Eduardo olhou para a menina, um novo pavor percorrendo sua espinha. Seria possível? O homem que antes parecia uma presença ameaçadora, agora estava em choque. Testes de sua própria crença se tornando vulneráveis. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou. O olhar da mulher mudou. É hora da escolha, Sofia. Você pode salvar ou condenar, mas o tempo está se esgotando.
O ambiente pesou novamente. Eduardo sabia que a decisão a ser tomada poderia mudar tudo. Ele queria gritar, queria correr. O que vamos fazer? Murmurou para Sofia, seu olhar incendiado de esperança, mas também avassalado por medo. Enquanto a porta da verdade se abria, uma pergunta ecoou em seu coração. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade e salvar a menina que o lembrava tanto de Letícia? Isso poderia destruir mais do que ele imaginava. Enquanto o olhar da mulher, envolta em manto brilhante, se fixava em Sofia, uma onda surgia na sala. Uma pressão demarcando o espaço, como se o tempo estivesse paralisado. Eduardo sentiu o coração pulsar em seu peito, mas a confusão se apossava dele como um nevoeiro denso. O que você quer dizer com a essência? Ele balbuciou, buscando cada palavra como se fossem pedras jogadas em um lago profundo. A mulher respirou fundo, suas palavras pesando no ar. Sofia é mais do que você imagina. Ela tem o poder de mudar tudo. Mas a verdade não é apenas um jogo de salvamento. Há mais em jogo do que a vida dela ou a de Letícia. A angustiante tensão se transformava em um eco aterrador na mente de Eduardo. O que você está dizendo? Eduardo perguntou, a voz um fio de desespero. Sofia olhava atentamente, absorvendo cada palavra. Você tem que entender, Eduardo. A linhagem é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Nesse instante, um trovão ecoou lá fora e a porta da mansão se abriu com um estrondo. O vento frio invadiu o local, trazendo folhas secas e uma sensação inquietante. A mulher se virou, o ar carregado de eletricidade. Algo estava prestes a acontecer. Então, no meio do caos, Sofia começou a brilhar. Pequenas luzes dançavam em torno dela. Uma aura dourada que parecia pulsar com cada batida de seu coração. Eduardo ficou paralisado, incapaz de se mover. O homem da capa, que assistia tudo de longe, agora estava em choque total. Nem isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, a voz trêmula. Por que não pode? O que você sabe? Eduardo gritou, tentando entender a ameaça que pairava sobre eles. E nesse momento, a mulher se virou novamente, seu olhar firme. Ela é a chave, mas também é o alvo. Se não agir, tudo o que você ama será destruído. A cena ficou pesada, cada palavra outra camada de tensão. Eduardo só pensava em proteger a garota, mas uma verdade assombrosa crescia dentro dele. E se Sofia não fosse só uma criança? Toda a dor e o amor que ele dedicou a Letícia agora se entrelaçavam com essa revelação. Como ele poderia salvar Sofia e, ao mesmo tempo, impedir que o mesmo destino que se abateu sobre sua filha se repetisse? Eduardo, você precisa fazer uma escolha, a mulher exclamou. O tempo está se esgotando. Se você não agir, perigará não apenas sua vida, mas a de todos que ama. Sofia, com seus olhos brilhando, enfrentou o homem da capa. O que você está escondendo? Você sabe mais do que diz. A voz da menina, agora carregada de coragem, reverberou na sala. A verdade parecia uma tempestade prestes a descer. E quando Sofia falou, um grito cortou o ambiente. Alguém estava tentando entrar, batendo na porta com força. Eduardo se virou e tudo aconteceu tão rápido. A porta se abriu com um impacto, revelando uma figura conhecida. Era Rose, sua esposa, que havia desaparecido há anos. Havia notícias de um acidente.
Todos achavam que ela tinha morrido. Mas ali estava ela, viva, em pé, ofegante. Eduardo mal podia acreditar em seus olhos. Rose! Você está viva! O som da sua voz estava cheio de incredulidade e dor. O homem da capa largou os ombros, como se soubesse que a verdade agora estava desmoronando. E a mulher brilhante virou-se com a expressão de quem sabia mais do que deixara transparecer. Você não é o único que guarda segredos, Eduardo. Rose falou, a voz trêmula, mas firme. Eu voltei para avisá-los. Eles estão vindo. Não apenas por Sofia, mas por você e pela última conexão que temos com Letícia. A sala tremeu com a intensidade do momento. Eduardo sentiu a realidade se desmanchar em suas mãos. Ele precisava fazer uma escolha agora, mas a verdade estrondava dentro dele como uma tempestade. O que mais ele não sabia? Que segredos estavam escondidos nas sombras, prontos para serem revelados quando menos esperasse? O ar estava denso, e a única certeza que Eduardo tinha era que nenhum deles estava a salvo. Eduardo não sabia como reagir quando viu Rose ali, de pé, a luz da tempestade batendo em seu rosto. O choque foi como um soco no estômago. Rose, você está viva? Suas palavras estavam carregadas de dor e confusão. A mulher à sua frente, tão familiar e estranha ao mesmo tempo, o fez sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Eduardo, precisamos sair daqui. Eles estão vindo e não estão sozinhos. A voz de Rose carregava uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Sofia, observando com uma expressão de espanto, não conseguia entender. O homem da capa recuou, como se estivesse diante de um espectro que ele não esperava encontrar. Quem está vindo? O que você sabe? Rose. Eduardo passou a mão nos cabelos, lutando para conectar as peças. Rose respirou fundo, como se formasse as palavras com cuidado. Não temos tempo para explicações longas, mas tudo o que aconteceu com Letícia, está ligado a mim e a Sofia. Eu fui enganada. As palavras dela ecoaram, enquanto Eduardo sentia um frio percorrer sua espinha. Enganada? O que você quer dizer com isso? Seus olhos brilhavam de desespero, enquanto tudo ao seu redor parecia desabar. Cada frase era uma grande revelação, mas a verdade que ele ansiava estava coberta de escuridão. O homem lá fora, ele sabe coisas que você não conhece. A organização que levou Letícia. Eles vieram atrás de mim, mas não apenas de mim. Eles procuraram por Sofia por anos. O olhar de Rose estava fixo em Sofia, cheia de uma preocupação profunda. Eles acreditavam que ela era a chave para abrir um portal. Um grito interrompeu as palavras de Rose. A porta se abriu com uma força imensa, fazendo as janelas tremerem. Mas figuras vestidas de preto invadiram a mansão. Eduardo e Sofia correram para se proteger atrás de Rose. O medo em seus olhos refletindo a confusão. Não! O que vocês querem? Eduardo gritou, o pânico tomando conta. A sala estava mergulhada em caos. A luz da tempestade piscava, revelando rostos frios e determinados. Aquele que controla a essência chegou! Um dos intrusos gritou. Sofia é a chave e não vamos deixar que ela escape. Sofia olhou para Eduardo, as lágrimas ameaçando escorregar. Eles querem me levar. O que eu faço, papai? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. E Eduardo sentiu uma onda de dor e proteção. O que ele faria para não deixar isso acontecer?
Mas então, no meio da confusão, surgiu um chamado familiar e quase hipnótico. Sofia. A voz era doce, quase melódica, e fez o mundo parecer menos ameaçador. Uma figura feminina apareceu entre os invasores. Os cabelos longos e soltos de um brilho prateado, como a lua. Eu sou sua mãe e você não precisa temer. Venha comigo. Eduardo parou. Seu coração parou. Mãe? Ele olhou para Rose, que agora visualizava a cena com um semblante de terror. Rose, isso não pode ser! Sua mente estava em um turbilhão. Como ela estava aqui? Sofia começou a se mover, como se estivesse sendo puxada por um ímã. Não, Sofia, espere! Eduardo gritou, sem saber o que fazer. O homem da capa sussurrou algo e um brilho vermelho começou a emanar da figura feminina. O ar ficou pesado, quase elétrico. Tudo ao redor parecia girar e o chão sob os pés de Eduardo tremeu. Saia da minha filha! Rose gritou, juntando-se a Eduardo, mas a presença maternal parecia poderosa demais. Eles não podem levá-la! A verdade precisa ser revelada! A tensão na sala explodiu. Os invasores avançaram. O chão começava a se dividir. A realidade parecia se rasgar em dois. Então um som ensurdecedor, como 1000 vidros quebrando ao mesmo tempo, ecoou pela mansão. A luz da sala explodiu em um caos de cores. Eduardo finalmente percebeu. Tudo estava se revelando. Tudo estava prestes a mudar. A verdade gritava para ser ouvida. Mas o que isso significava para eles? Eduardo, você precisa fazer uma escolha. A voz da mulher prateada ecoou, um eco sombrio que reverberou em seus ouvidos. Ele estava em um dilema. Salvar Sofia ou descobrir a verdade sobre Letícia? Ele não tinha certeza de qual caminho escolher. O burburinho e as luzes continuaram, e uma pergunta pairou no ar. Até onde ele iria para proteger sua família? Neste momento, tudo parecia possível. Mas o que mais havia escondido nessa verdade assustadora? Um grito cortou o caos. E pela primeira vez, Eduardo não sabia o que feito. O tempo estava se esgotando e eles estavam em perigo. Enquanto o caos persistia, com figuras de preto se aproximando e a eletricidade no ar ainda os envolvendo, Eduardo sentiu sua mente girar. Rose estava ali, viva! Mas a verdade que ela trazia era uma faca crua em suas entranhas. Você precisa confiar em mim, Eduardo, afirmou Rose, sua voz quase se perdendo na tempestade que rugia fora da mansão. A luz pulsante ao redor de Sofia aumentava, como se ela estivesse em meio a um turbilhão de forças. O homem da capa hesitava, mas os invasores estavam determinados. A tensão explodia como um balão prestes a estourar. Eu não sei no que acreditar, Eduardo gritou, buscando mirar o olhar intenso de Rose. Mas então, algo mudou. Uma sombra passou por Sofia e um brilho intenso surgiu de seus olhos, enxergando além da sua inocência e fragilidade. Mãe? Foi tudo que a menina conseguiu sussurrar. E aqueles 2 simples sons pareciam alterar o ar da sala. Algo dentro dela estava despertando. Os invasores hesitaram e o homem da capa começou a tremer. O que estava acontecendo? Então a mulher prateada avançou, seus olhos brilhando como estrelas. Sofia, a escolha é sua. Você precisa decidir agora. E foi nesse instante que a realidade, aos poucos, se desfez. Um grito gutural irrompeu pela sala.
Um estrondo tão poderoso que tudo parecia se encolher. Stop! A palavra ressoou como uma explosão. Um dos intrusos, um homem robusto com um olhar vazio, havia lançando algo contra o chão. Um artefato pulsava com um vermelho ameaçador, e o ambiente parecia congelar. Não pode ser. Rose gritou, mas era tarde demais. A luz se expandiu. Um brilho ofuscante tomou conta da sala e em frações de segundo, tudo desmoronou. Em um único instante, Rose, a mulher prateada, o homem da capa e os demais se tornaram sombras desenfreadas, desaparecendo como fumaça no ar. E então, Eduardo viu. A verdade se desnudou diante de seus olhos horrorizados. A figura feminina, que ele imaginou ser a mãe de Sofia, se desfazia. Mãe? Sofia chamou novamente. Mas a resposta era o gosto amargo do silêncio. O que sobrou foi devastador. Uma nova clareza cortava o ar. A mãe de Letícia estava longe de ser quem sempre pensou. Rosa não era a figura materna perdida. Em vez disso, a mulher se virou para a menina, com um sorriso enigmático. Sofia, é o seu momento de acender! Eduardo ficou paralisado. O salto de realidade o derrubou. A mulher prateada não era uma mãe, mas a guardiã de um segredo muito mais profundo, revelando que ele mesmo havia sido manipulado o tempo todo. Ele não via apenas a transformação de Sofia, mas ainda um aspecto aterrador e sombrio sobre quem ele realmente conhecia. Rose nunca foi tudo aquilo que ele acreditou. Gritos abafados vinham dos invasores. E tudo o que ele amava parecia prestes a ser engolido por um abismo. O peso da culpa pairava na sala, e enquanto a luz do artefato cintilava, a última palavra da mulher se misturou com o eco da realidade. Escolha, Sofia. O que você decidir mudará tudo. Um desespero gelado tomou conta de Eduardo. Sofia, não! Você não pode acreditar nela! Mas a menina estava mudando. Algo ira além da compreensão dele. Eduardo percebeu que a batalha não era mais só por Sofia, mas por Letícia, por sua própria vida e pela verdade que ele se recusava a encarar. Enquanto o chão sob seus pés parecia desvanecer, uma única pergunta ecoava em sua mente. Um fio tênue entre a esperança e o desespero. Quem realmente controlava o destino deles? E se a verdade do passado não fosse apenas uma resposta, mas uma armadilha destinada a enganar? O impacto da revelação deixava uma marca profunda em sua alma. O que viria a seguir? O futuro já não era mais certo. E à medida que a verdade se desenrolava, cada segundo se tornava um pulso, um batimento que clamava por resposta. A luz cintilante ao redor de Sofia começou a pulsar mais intensamente, quase como se ela estivesse se transformando em algo inquebrável. Eduardo ficou paralisado, cada nuvem de incerteza compactando em seu peito. Sofia, não a siga! Ela não pode ser a sua mãe! Ele gritou, a voz tremendo. A figura brilhante olhou para ele com uma expressão que misturava compaixão e desdém. Você não entende, Eduardo, disse a mulher prateada, com uma calma desconcertante. Você nunca foi o que pensou que era. E essa batalha não é apenas sobre Sofia, mas sobre você também. As palavras dela ecoaram dolorosamente, como se uma verdade enterrada estivesse se revelando. Eduardo se sentiu enjoado, cada parte dele lutando contra a corrente de insegurança que começava a emergir. Não! Isso não pode ser verdade! Como você pode dizer isso? Ele queria gritar, queria reivindicar a realidade que sempre conheceu.
mas sentiu o chão se desmanchar sob seus pés. Nesse momento, a sombra do homem da capa começou a se tornar mais física, como se a luz estivesse sendo absorvida pelo seu ambiente. Ele olhou diretamente para Eduardo com um espírito arrogante. Você realmente acha que tudo isso é uma coincidência? Letícia, Sofia, a sua esposa? Tudo faz parte de um plano maior, e você foi apenas uma peça. Ele gesticulou e as paredes da mansão começaram a tremer. Um som estrondoso, como milhares de cristais quebrando, reverberou pelo ambiente. Eduardo viu a expressão de pavor no rosto de Rose enquanto ela chamava seu nome, mas o som dela estava sendo desgastado pela intensidade do momento. Você não sabe quem você é, nem quem está ao seu redor. O homem continuou, sua voz cortante como aço. Sofia não é apenas uma criança, ela é o produto do que você deixou para trás. E agora, com a sua escolha, o ciclo pode recomeçar. As peças estavam se juntando e a revelação lhe atingiu como um soco no estômago. Foi como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando um palco de segredos que ele nunca quis encarar. Eu não posso permitir que isso aconteça! Eduardo sussurrou, o nó na garganta quase inibindo suas palavras. É tarde demais, Eduardo! A mulher prateada disse, e por um momento seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural. Sofia precisa decidir entre o passado e o futuro. O que você pensou ser a verdade é apenas uma sombra do que está por vir. E então, algo inesperado e horrendo aconteceu. Uma onda de energia explodiu de Sofia como um raio. O brilho dourado envolveu o espaço, erguendo os invasores do chão e os lançando contra a parede. Rose gritou e Eduardo ficou congelado, simplesmente tentando processar o que estava acontecendo. Quando a luz se dissipou, o homem da capa estava em pé, mas não mais em sua forma original. Ele se transformara em algo grotesco, uma miríade de sombras e fumaça. E Eduardo percebeu que aquele não era um homem, mas uma criação aterrorizante, alimentada pelas mentiras que ele contava a si mesmo. No meio de tudo isso, Sofia olhou para o que restava do homem. Quem você realmente é? Sua voz carregava uma determinação não usual. Eduardo finalmente se deu conta. Aquilo que ele temia também era aquilo que finalmente poderia libertá-los. Mas a reviravolta veio como uma lâmina afiada de repente. O brilho nos olhos de Sofia se apagou e um novo peso se estabeleceu na sala. Eu sou a verdade, ela declarou, com uma voz que não era a sua. E você está prestes a perder tudo de novo. O horror atravessou o coração de Eduardo como um raio. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, tremendo. O peso da revelação ficava cada vez mais profundo e a respiração em sua garganta começava a ser cortada pelo pânico. Então, como se a própria realidade estivesse se desmanchando, uma fissura irrompeu no chão e a sala começou a tremer violentamente. O que Sofia havia libertado era muito mais do que uma simples escolha. Era a realidade partida e uma nova verdade que estava desmoronando sobre eles. Eduardo estava prestes a deixar a bravura de lado, lutando contra o vazio que tomava conta de seu peito, quando uma risada sussurrada cortou o ar. Você nunca soube quem eu realmente sou, disse Sofia,
E seu olhar agora continha um vazio que fazia a pele de Eduardo arrepiar. Era como se a luz dela tivesse se apagado, sendo substituída por uma escuridão dominadora. "O que você está fazendo, Sofia?" Eduardo questionou, o medo misturado a uma profunda tristeza. Mas as respostas estavam tecendo uma rede de consequências mortais, e o eco daquela nova verdade se intensificava entre eles. Enquanto a luz dourada pulsava em torno de Sofia, Eduardo sentia seu coração acelerar. A realidade estava se torcendo de formas que ele jamais imaginara. "Sofia! Não a siga!" ele gritou. Mas sua voz mal cortava o ar pesado. Sofia estava mudando. O brilho em seus olhos não era mais de inocência, mas de um poder desconhecido. E Eduardo teve certeza de que estava prestes a perder tudo novamente. O homem da capa recuou, começando a se desvanecer, como se a luz de Sofia o estivesse consumindo. "Você está cometendo um erro!" ele gritou, sua voz cheia de desespero. Mas era tarde demais. A hora da escolha havia chegado. "No que você se tornou, Sofia?" A incredulidade drenava a respiração de Eduardo. Ele queria correr até ela, protegê-la, mas algo o segurava. Uma força invisível. Talvez o entendimento de que a menina diante dele não era mais a criança que ele conhecia. Quando a mulher brilhante levantou a mão, uma energia se rompeu e uma onda de poder tocou Eduardo, quase o derrubando. O chão tremeu. Uma fissura se formou sob seus pés, rasgando a realidade em meio àquele caos. Ele olhou novamente para Sofia, seu rosto agora marcado por uma determinação sinistra. Então houve um súbito silêncio, um vácuo, quase como se o tempo tivesse parado. E foi nesse espaço, nesse momento mortal de tensão, que um som cortante atravessou a sala. Um choro. Um choro familiar. Eduardo girou a cabeça. Ele conhecia aquela voz. "Papai!" O grito de Letícia ressoava, tão claro e puro, atravessando o turbilhão. A imagem de sua filha surgiu na mente dele, tão viva que parecia estar realmente ali. "Você precisa me ajudar!" Foi como um golpe na barriga. "Letícia!" Eduardo mal podia acreditar. Ele olhou para a mulher brilhante, esperando uma explicação. "O que está acontecendo?" E então a verdade se desdobrou diante dele. A mulher prateada não era uma salvadora, mas a guardiã de algo ainda mais sombrio. A linhagem de Sofia está conectada à sua filha. A verdade de Letícia está presa aqui. Você precisa decidir. Eduardo olhou para trás, onde a figura da antiga mulher de sua vida se desvanecia. "Não! Não pode!" E em um estalo, tudo ao seu redor foi desfeito em escuridão. Uma explosão de luz os envolveu, e tudo foi empurrado para trás, incluindo aqueles que tinham invadido a mansão. Uma sombra cobriu a sala e quando o clarão se dissipou, Letícia estava lá. Não era a criança inocente que ele perdera, mas uma versão dela mesmo que parecia carregar uma força estranha. Seus olhos brilhavam em um tom de dourado intenso. "Você não me conhece, mas eu sou a razão pela qual isso tudo acontece. Papai, eu estou viva!" Os invasores pareciam confusos e o homem da capa
começou a perceber que tinha cometido um erro. "Isso não pode ser verdade!" ele gritou, mas seu tom estava repleto de desespero. Tudo se desdobrava como um quebra-cabeça surreal. Mesmo no caos, Eduardo viu sua filha viva e pulsando com uma energia que ele mal conseguia compreender. "Escolha agora, Eduardo!" a mulher de antes exclamou. Decida entre salvar sua filha e ao mesmo tempo condenar Sofia ou libertar a linhagem dela para que o ciclo interrompido possa continuar. Eduardo sentiu o mundo inteiro girar ao seu redor. A sala, antes cheia de certezas, agora era um lugar de confusão e revelações. "Letícia, é você?" ele perguntou a voz embargada. "Isso é real?" A resposta dela foi um sorriso, mas não era um sorriso de inocência. Havia algo mais ali, uma verdade escondida sob a superfície. "Sim, papai, mas você precisa entender que eu não sou mais a mesma. E a escolha que você fizer vai decidir o destino de todos nós." O que isso significava? O peso da decisão estava esmagando-o. Seria possível que sua filha, a quem ele amava mais que tudo, estivesse agora entrelaçada em algo tão perigoso? O que ele realmente sabia sobre Letícia? A verdade estava se revelando em camadas grotescas, e enquanto Eduardo tentava juntar as peças, uma pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para proteger sua família? Mesmo que isso significasse abrir mão de uma parte dela. Dentro dele, o pânico explodia e, naquele momento, havia apenas o som de um coração acelerado, pulsando, pedindo uma resposta que poderia mudar tudo. E para ele, o tempo estava se esgotando. Enquanto a luz dourada continuava a pulsar ao redor de Sofia, Eduardo sentia o coração acelerado, uma tempestade de emoções dentro dele. A imagem de Letícia, tão viva e tão próxima, parecia saturar suas esperanças. "Isso é real, não é?" Eduardo perguntou, com a voz entrecortada pela incredulidade. "Você está aqui!" Letícia sorriu, mas não era o sorriso que ele lembrava. Havia uma escuridão por trás de suas feições. "Papai, você precisa entender que eu não sou a mesma de antes. E Sofia não é só uma criança. Ela possui algo que pode mudar tudo." O homem da capa se aproximou, instintivamente, como se o fluxo de poder estivesse deslizando entre eles. "Você não pode confiar nela, Eduardo. Olhe para o que ela se tornou." Sua voz ecoou dramaticamente no ambiente. A tensão parecia se acumular em cada canto, como se a própria sala estivesse respirando com a intensidade do momento. Eduardo virou-se para Sofia, sua expressão agora contorcida em preocupação. "Sofia, se você é a chave para o quê?" Estava pesado com o peso da escolha e da verdade. Mais uma vez, aquela luz iluminou o espaço ao redor da menina, criando uma aura que a tornava quase sobrenatural. Mas no meio desse caos, algo estranho aconteceu. Um tremor percorreu a sala inteira, como se a estrutura estivesse prestes a colapsar. As luzes começaram a falhar, e o silêncio ensurdecedor foi quebrado por um barulho distante. Uma sirene? Eduardo olhou por cima do ombro confuso, quando notou sombras surgindo nas janelas. "Eles estão aqui!" A voz de Rose cortou a tensão, e uma onda de pânico tomou conta dele. O que estava acontecendo? O homem da capa, em um gesto de desespero, recuou. De repente, uma série de figuras emergiu do lado de fora, cercando a mansão. Aqueles não eram apenas invasores.
Eram soldados uniformizados, com armas em punho, prontos para entrar. Para baixo! Todos para baixo! Eduardo gritou, puxando Sofia e Letícia em direção a um canto da sala, seu coração pulsando de adrenalina. O que eles queriam? O que estava prestes a acontecer? Uma explosão estilhaçou a porta da mansão. A madeira voou pelas peças e os homens armados entraram com a força de um furacão. Peguem-nas! Elas são a chave! Um dos soldados gritou, enquanto outros começaram a se espalhar pela casa. Eduardo lutou contra o impulso de correr. Sofia! Letícia! Fiquem juntas! Seus gritos reverberavam na cacofonia do momento. Mas a sala foi invadida por uma tempestade de gritos e disparos. Ele viu o homem da capa sendo imobilizado por um dos soldados. Seus olhos cheios de um misto de horror e reconhecimento. Uma das figuras se adiantou, e para o choque de todos, era uma mulher que parecia familiar. Eduardo piscou, lutando contra a confusão. Não pode ser! Sussurrou enquanto as lembranças vinham à tona. Mãe? A mulher, com cabelos grisalhos e uma expressão firme, olhou diretamente para ele. Eduardo, sou eu. Eu voltei. Voltei para corrigir os erros do passado. O ambiente parou, como se o tempo tivesse congelado. O que ela queria dizer com isso? Sofia e Letícia se encararam, os olhos cheios de perguntas. A verdade estava se desdobrando em camadas, e Eduardo estava prestes a desmoronar sob o peso dela. Você tem que confiar em mim, Eduardo. A mulher insistiu, seu olhar carregado de urgência. Mas a reviravolta explosiva tirou Eduardo de seu estado de choque. A mulher gritou e todo o ambiente se ilumina novamente. Antes que pudesse processar, uma nova onda de poder irrompeu da aura de Sofia, envolvendo todos em um turbilhão de luz. No centro estava a verdade. Você não sabe quem eu sou, Eduardo. Quem você realmente é. As palavras de Letícia cortaram o ar denso, revelando a batalha interna que se alojava dentro dele. Eduardo nunca se sentiu tão perdido em sua vida. E enquanto a luz explodia, uma pergunta penetrante invadiu seu ser. Se tudo isso é verdade, quem sou eu realmente? Naquele momento, a vida que ele conhecia começou a desvanecer, dando espaço para um novo enigma que poderia consumi-lo completamente. O futuro jazia em uma linha tênue, e a única certeza era a dúvida que pairava no ar. O que aconteceria agora? A sala estava em caos, as sombras das figuras armadas se movendo rapidamente, enquanto o brilho intenso ao redor de Sofia se intensificava. Eduardo sentia seu coração disparar. Ele não sabia se a luz era uma salvação ou um aviso. Sofia, o que você está fazendo? Ele tentou se aproximar, mas um braço forte de um soldado o puxou para trás. Eu sou a chave, gritou Sofia, e o poder em sua voz fez todos pararem, inclusive os invasores. A sala estava vibrando com uma energia palpável. E Eduardo puxou Sofia para perto, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Letícia, ao seu lado, também parecia iluminar o ambiente, mas havia um ar de tristeza em seu olhar. Os soldados hesitaram, o comandante deles começando a perceber o poder que emanava do trio. "Capture-as!" ordenou, mas a voz soou hesitante. A luz que emanava de Sofia e Letícia estava desafiando a ordem, prestes a engolir tudo. "Não! Esperem!"
gritou Rose, sua voz cortando o caos como uma faca. Se vocês levarem Sofia, nunca saberão a verdade sobre Letícia. Aquela afirmação lançou uma onda de murmúrios entre os soldados e a tensão aumentou. Eduardo olhou para a face da mãe dele e o desespero que havia ali o fez questionar tudo. Então você sabia? A voz dele tremeu, a dor evidente. Sabia o tempo todo. A verdade do passado estava sendo finalmente desenterrada e o peso disso quase o derrubou. Eduardo, não fui eu quem causou isso. Eu voltei para corrigir o erro. Você e Sofia têm o poder de acabar com tudo isso, mas precisam confiar um no outro. Rose respondeu, e neste momento, a conexão entre mãe e filho parecia inquebrável. E então a atenção voltou para Sofia. Faça-o parar, Sofia! Ele implorou, seu coração em um nó. Mostre-lhes a verdade! Com um gesto, Sofia concentrava sua força e a luz começou a moldar-se ao seu redor. O chão tremia. Eu não sou só uma criança. Se vocês me quiserem, terão que lidar com a verdade também. Um eco reverberou pelo ar. A luz crescia e com isso as memórias surgiam. O que Sofia e Letícia representavam era mais poderoso do que qualquer arma. E então, em um instante, tudo explodiu. Uma onda de luz, um mar de energia que varreu os invasores de pé. As figuras de uniforme foram empurradas para trás, como folhas ao vento. A sala silenciou. Sofia, agora cercada por uma luz ofuscante, olhava diretamente para Eduardo e Letícia. Papai, precisamos enfrentar isso. Vamos juntos. E em um único movimento, Letícia estendeu a mão, fazendo uma conexão entre as três vidas, conectadas por dor e amor. A luz se tornou um feixe seguro dentro da escuridão. O homem da capa estava agora em um canto, os olhos arregalados. Isso não pode acontecer. Não podemos perder. Seu tom era de desespero. Não precisamos perder, Rose gritou, e o ambiente começou a mudar novamente. Todo esse ciclo de dor pode acabar. Apenas aceitem. Eduardo sentiu uma onda de esperança. A energia estava ali, e ele sabia que juntos poderiam mudar o destino deles. O que acontecia ali não era somente uma batalha, mas uma escolha que determinaria o rumo do futuro. E ele estava pronto. A luz se expandiu, engolindo tudo em um brilho inigualável, preenchendo a sala com a sensação de que o passado jamais os dominaria de novo. E na intensidade daquele momento, uma pergunta ficou pairando no ar. O que aconteceria agora? Quando a luz finalmente se dissipou, as sombras se tornaram meras lembranças. Mas a pergunta ainda persistia. Naquele momento, Eduardo percebeu que a vida era feita de escolhas. E aquela não seria a nova história escrita por eles. Com um renovado senso de esperança e força, Eduardo olhou novamente para Sofia e Letícia. Eles eram a sua verdade. Mas enquanto a luz os envolvia, uma nova dúvida pairou. O futuro estava prestes a ser reescrito, mas o passado sempre deixaria suas marcas visíveis. E o que havia ainda por vir? O que cada um deles aprendeu naquela luta intensa? Havia uma nova jornada pela frente. Agora, se você chegou até aqui, uma coisa é clara. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é muito importante. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e veja sua interação fazer a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. Estou ansioso para ouvir o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo.
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e se emocionar com essa história. Sua participação é fundamental. Vamos juntos nessa jornada.